Pessoal, tudo bem? Trouxe esse vídeo de colorir que vai ser um conversa e pinta, talvez. Eu não sei como eu posso chamar esse tipo de vídeo onde ao invés de ter uma musiquinha calma, eu venho aqui e converso com vocês. Eu acho que, se eu não me engano, esse é o primeiro vídeo de colorir em que eu tô conversando aqui no canal esse ano, em 2026. Então, seja bem-vinda e feliz ano novo. E colorindo essa ilustração, eu fiquei pensando, né, nessa moça fazendo yoga e como há muitos anos atrás, assim, quando eu era pré-adolescente, adolescente, eu queria ser uma pessoa que fazia yoga. Mas eu demorei muito tempo, assim, acho que 10, 15 anos, né, entre a primeira vez que eu pensei que eu queria fazer yoga até ir de fato em uma escola de yoga. E durante todo esse tempo, eu ficava pensando, não, mas eu não posso ir lá sem saber praticar yoga, né? Eu tenho que ser uma pessoa mais alongada, mais flexível, com um equilíbrio melhor, com um corpo mais magro, com um corpo mais forte. Quando eu for essa pessoa, aí sim eu posso fazer yoga. E nisso, o tempo foi passando e eu nunca me tornei, né, nesse período de 10, 15 anos, eu não me tornei a pessoa super flexível, alongada, com um equilíbrio perfeito, com um corpo super magro, super forte. E eu fiquei esperando me tornar essa pessoa, mas ao mesmo tempo não fiz nada para me tornar essa pessoa. E eu tinha essa crença, né, de que eu tinha que ser melhor para poder praticar yoga. E até um belo dia, né, que eu percebi que eu não precisava já ser uma pessoa pronta, entre aspas, para só aí ir fazer yoga, né? E quando eu fui fazer yoga nessa escola que me acolheu assim com todo amor, com todo carinho, que me ensinou tudo do zero, eu percebi o quanto eu estava sendo boba, sabe? Porque eu não precisava ser uma pessoa super alongada, super flexível, que não se desequilibrava por nada, eu não precisava ser super forte, eu não precisava estar com um peso adequado. Na minha turma tinha uma pessoa que tinha obesidade, tinha um lutador de jiu-jitsu profissional que era super musculoso, super forte, tinha uma fisioterapeuta super alongada, atlética, flexível. Tinha pessoas que, assim como eu, não eram as pessoas mais flexíveis do mundo e todos ali praticavam yoga e ninguém ficava olhando, sabe, para o alongamento do outro, se o outro conseguiu ou não fazer determinada postura, meio que ninguém tava nem aí, sabe? E eu fiquei esperando, né, 10, 15 anos eu me tornar alguém que no meu imaginário ali seria a minha versão que eu permitiria praticar yoga. Só que no fim, essa versão de mim não existiu nesse período e ainda assim eu pratiquei yoga e fui muito feliz, né? Então, quis trazer essa reflexão e falar sobre metas de ano novo, né? Aproveitando que a gente tá aqui no ano novo, né? Os primeiros dias do ano em que muitas pessoas fazem metas e resoluções de ano novo, porque talvez você tenha coisas que você gostaria de fazer, mas você não faz porque você não é ainda do jeito que você acha que você deveria ser, né? Talvez você gostaria de emagrecer um pouquinho para só aí depois começar a fazer musculação. Ou talvez você acha que você precisa, sei lá, aprender a se maquiar melhor para poder frequentar determinado lugar, né? Ou sei lá, o que você pode pensar, né? Mas eu queria te trazer, assim, essa reflexão, porque às vezes a gente espera muito, né, que a nossa versão do futuro mude, e aí a nossa versão do futuro vai fazer determinadas coisas que é a nossa versão do presente que queria estar vivendo. E talvez essa versão do futuro que a gente imagina, talvez ela nunca vai acontecer, né? E se ela existir, vai existir com muita dedicação, né? Com o tempo da gente investindo ali em nós mesmas, né? Mas talvez mesmo com muito investimento, com muita dedicação, essa versão do futuro imaginária, idealizada, mesmo assim talvez ela não aconteça, porque tem coisas que
a gente tem controle, mas tem muitas coisas que a gente não tem controle e que não dependem só da gente, né? Então, considerando que você não sabe se você vai se tornar essa versão do futuro mais capaz, mais inteligente, mais bem vestida, que sabe se maquiar melhor, que é mais alongada, que é mais forte, que é mais magra, ou sei lá, né, o que você pensa aí, considerando que a gente não sabe se essa versão vai existir, por que você não vive agora, né? Por que você não faz agora? Porque é só na sua cabeça. Para muitas situações, né? É só na nossa cabeça que a gente precisa ser aquela versão, né? No meu caso ali de fazer yoga, tanto faz se eu era super flexível ou não. Então, talvez para a coisa que você deseja, né, fazer e que você fica postergando, você já poderia estar vivendo ela agora, né? Então, te convido a refletir se você não está adiando viver seus sonhos, viver experiências, porque você acha que a sua versão do futuro vai ser mais capaz, mais potente, e tomara que seja, mas você não é essa versão, você é a versão de agora, a versão do presente. E mesmo a versão do futuro, que pode ser mais potente, mais capaz, mais inteligente, com melhores condições financeiras, ainda assim, essa versão terá falhas. Ela vai faltar em alguns aspectos. É só a nossa versão imaginária, idealizada, que é perfeita. Mas mesmo a nossa versão do futuro, que espera-se que seja melhor que a nossa versão do presente, ainda assim ela será faltosa. Então, considerando, né, quem você é hoje, será que você não está adiando seus sonhos? Será que você não podia estar se aproximando das experiências que você gostaria de viver, das coisas que você gostaria de fazer? Porque você não se permite, porque você acha que tem que ser melhor, sendo que o mundo não espera que você seja melhor para você, sei lá, comer uma determinada comida em um determinado restaurante ou fazer alguma aula diferente, né, de esporte. Enfim, reflita aí, né, se você não tá postergando esse sonho, às vezes nem um sonho, né, é só uma vontade de fazer alguma coisa que talvez você já poderia estar vivendo, né? Então, faça essas metas, essas resoluções de ano novo ou essas escolhas de vida pensando se você não dá conta de viver isso já agora, de você fazer isso agora, né? Se você não tá sendo muito cruel e punitiva consigo mesma de só no futuro, talvez, quem sabe, você viver determinada situação, determinada experiência, se você atingir determinado mérito, determinada conquista, sendo que outras pessoas estão lá vivendo aquilo que você gostaria de estar vivendo, tendo características diferentes das que você acha que você precisa ter para viver aquilo, e as pessoas estão lá vivendo, sorrindo, arrasando, e você tá aí pensando, ah, não, agora eu ainda não posso viver tal coisa, porque eu ainda não sou assim, porque eu ainda não tenho tal coisa. Então, em relação ao yoga, né, eu só poderia ser uma pessoa que faz yoga, que sabe praticar yoga, se eu praticasse yoga, né? Enquanto eu passei aqueles 10, 15 anos pensando que eu tinha que ser mais flexível, mais magra, mais forte, com um equilíbrio melhor, mais alongada, eu não fui fazendo nada para me tornar essa pessoa, mas eu fui melhorando enquanto eu fazia yoga. Então, tem isso também, né? Às vezes a gente acha que tem que ser perfeita para começar, sendo que a gente pode ir se aprimorando no processo, ir curtindo esse caminho, né? Então, te convido a refletir sobre isso também, né? Se você não tem um pouquinho desse perfeccionismo, né, que te faz querer ser a perfeita, querer estar pronta numa coisa que, se você é iniciante, você não vai acertar tudo de primeira. E tá tudo bem. A gente às vezes tem uma birra em ser iniciante, né? A gente já quer ser a pessoa que sabe, que domina, que dá conta, que faz bem feito. Mas às vezes a gente erra, às vezes a gente tá aprendendo. E a beleza também em ser iniciante, em estar aprendendo. Então, te convido a deixar também um pouquinho desse perfeccionismo de lado, né? Desse desejo de estar pronta para só então depois começar, porque isso é completamente contraditório. A gente não começa uma coisa estando pronta, a gente começa estando inacabada,
não sabendo, não entendendo direito, se atrapalhando, errando. E só depois, fazendo aquilo dia após dia, a gente vai melhorando, né? E isso é bonito, essa construção ali dessa habilidade, seja ela qual for, ela é bonita e ela é especial, né? Então, te convido também a refletir, né, se você tem essa característica de perfeccionismo, né? Se você já quer ser perfeitinha sendo iniciante. Eu acho que é importante a gente querer melhorar, a gente querer fazer as coisas direitinho, com dedicação, com empenho, dar o nosso melhor, mas sem tanta cobrança, sem tanto autojulgamento, sem tanta autopunição, sem tanta ansiedade também, sabe? Então, acho que era isso que eu queria falar com vocês sobre resoluções de ano novo. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o desenho, né? No desenho eu usei algumas das minhas canetinhas não, né? Marcadores da Uhuhu, aquele de tons pastéis. Também usei as canetas Touch, normal, tem um kit de 120 cores. E eu queria fazer o tapetinho de yoga roxo, porque o meu tapetinho de yoga é roxo. E eu queria fazer o piso e o teto de madeira, mas nesse tom clarinho, sabe? Porque eu acho que esse tom clarinho dá uma sensação de aconchego e de leveza também. E gostei da parede ali em tom de verde. Inclusive, gente, essas canetas da Uhuhu, elas são perfeitas para áreas grandes, que às vezes a gente borra, às vezes fica marcado, sabe? Elas são perfeitas, mesmo que você não tenha muita técnica, raramente fica manchado. E eu acho isso perfeito nas canetas da Uhuhu. A janela eu provavelmente pintei errado. Me conta nos comentários se você também é assim, que às vezes fica meio em dúvida se uma parte do desenho é uma coisa ou se é outra. Eu acho que ali no meio era parede e eu pintei como se fosse janela. E aí eu pintei um pedaço como se fosse parede, só que aí a parte de cima estava como janela, e eu tive que pintar, e aí, enfim, ficou tudo janela. Mas eu acho que tá bonito e tá legal. Mesmo que eu tenha pintado errado, eu acho que ficou legal e ficou bonitinho. E considerando que eu ia pintar a parede de verde, o tapetinho de roxo, coloquei a cortina nesse tom de laranja, que eu acho que é uma cor que combina com esse tom de roxo. Os vasos eu coloquei no tom de rosa, porque eu acho que também combinaram ali com laranja, com roxo. E coloquei ali as graminhas, os matinhos, e depois eu fiz um degradê no céu. Foi a primeira vez que eu fiz um degradê que eu acho que ficou relativamente bom. Eu acho que se tratando de um hobby, porque claramente você está vendo que eu não sou uma artista, que eu não sou uma pessoa super criativa. Esse é só um hobby que eu venho compartilhando aqui no YouTube. Eu pretendo melhorar, né? Como eu disse, sou iniciante e a beleza em ser iniciante, em estar aprendendo, né? Então vocês vão poder perceber, acompanhar o meu aprendizado, né? Esse é o primeiro degradê que aparece aqui no canal. E daqui 1 ano, daqui 2 anos, estarei melhor fazendo degradês. Mas por hora, isso é o melhor que eu consigo fazer. E eu tenho curtido muito isso, sabe, no hobby. Essa ideia de que eu não preciso ser boa, de que eu não preciso ser excelente, que não precisa ficar perfeito. Que esse hobby, né, de colorir, ele tem o objetivo de me relaxar e de me divertir. Então, se não estiver me relaxando, não estiver me divertindo, eu posso abandonar o desenho, posso deixar pra lá, porque o desenho, né, o colorir, ele tá a serviço de mim e não eu a serviço dele, entende? Então, eu tenho pensado dessa maneira, assim, né, pra não me cobrar tanto, porque em outras áreas da vida a gente precisa se cobrar mais às vezes, né? Seja no trabalho, seja no estudo ou outras situações assim, mas num hobby a gente não precisa, né, ser excelente no nosso hobby, a gente não precisa produzir grandes coisas a partir do nosso hobby. Ele pode só ser legal, só ser algo que nos relaxa, que nos diverte, que nos acalma, que nos anima, enfim. Então, tenho pensado assim, né, sobre os livros de colorir. Veja aí o meu degradê, eu acho que ficou bom.
As canetas, elas demoram um pouquinho, né, pra secar. Então, depois que elas ficaram melhores. E aí, eu usei pela primeira vez a caneta acrílica. Tentei fazer tipo umas florzinhas barra estrelinhas, só que em algumas saiu muita tinta. Eu nunca tinha usado esse kit de canetas, né? Eu tenho a Posca branca, mas essa marca Acrylic eu nunca tinha usado, é a primeira vez que eu tô usando. E eu acho que ficou relativamente bom, mas em alguns momentos eu não soube usar direito, ela tem a ponta pincel. Foi a primeira vez que eu usei alguma caneta que tem ponta pincel, então achei meio esquisito de início, mas tudo bem, eu acho que ficou bonitinho, assim, olhando meio de longe, tá bonito. Pra primeira vez, eu acho que tá legal. E aí eu fui fazendo os detalhes, né? Eu fiz detalhe ali na calça da menina, na almofada. Tentei fazer esse efeito de vidro, né? Com a caneta branca, mas não ficou muito legal em algumas partes da janela. Porém, tudo bem, gente. Eu acho que, em geral, gostei do desenho. Já falei bastante por aqui, então vou deixar vocês terminarem de ver aí como ficou a ilustração e vejo vocês no próximo vídeo. Me contem se vocês gostaram desse tipo de vídeo em que eu fico falando ou se vocês preferem os vídeos que tem música no fundo. Até mais!